precisa entender que Deus que está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar.
Quero convidar você a orar agora, apresentando diante do Senhor seu coração, suas causas e também intercedendo pela vida do seu irmão, esse que está aqui, aquele que não pôde vir, aquele que está longe. Você possa orar comigo agora, feche seus olhos. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, a Tua grandeza e como já declaramos aqui, o nosso coração se abre diante do Senhor. E apresentamos diante do Senhor, Pai, as nossas lutas, nossas dificuldades. Apresentamos, ó Deus, causas diante do Senhor. Portas que precisam da Tua providência para serem abertas. Caminhos que precisam ser apresentados pelo Senhor. Vidas que precisam ser resgatadas, restauradas e fortalecidas pela Tua verdade. Ó Deus, pedimos a cura no físico, pedimos a cura na alma, pedimos pela Tua infinita misericórdia, pela manifestação do Teu poder. Apresentamos diante do Senhor a nossa vida, mas também, ó Deus, apresentamos dos nossos irmãos amados, e diante da Tua grandeza, Deus, pedimos que a Tua mão se estenda, então, para alcançar cada um deles. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão à distância, que sejam realmente alcançados pelo Senhor. Que sejam tocados pelo Senhor. Que sejam abençoados por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero lembrar, irmãos, que hoje pela manhã nós tivemos aqui um tempo de comunhão, tivemos uma manhã de consagração, um tempo onde a gente pôde estar na presença do Senhor, pudemos estar juntos, celebrando um pouco da nossa comunhão, retomando algumas atividades limitadas ainda, mas retomando atividades de comunhão, e foi um tempo bastante precioso, inclusive para a gente compartilhar a palavra de Deus, a gente poder estar junto aqui. Então, aos poucos, algumas atividades nós vamos retomando e nós tivemos aí um período de oração, como já citamos, finalizamos agora depois de 24 horas de oração, mas eu quero reforçar algumas questões que foram apresentadas como pedidos de oração para que a gente possa continuar intercedendo, que a gente possa continuar orando. Nós estamos próximo de uma eleição municipal e sabemos o quanto isso é importante e o quanto que isso influencia o lugar onde a gente está, a cidade onde a gente vive. Então, quero chamar você para continuar em oração pela cidade, continuar em oração, em especial por essa eleição, para que haja realmente uma direção de Deus, um toque de Deus, em especial no povo de Deus, para que a gente possa estar votando da forma correta. De forma nenhuma eu estou aqui para apresentar qualquer tipo de candidato, né? Mas a ideia é que a gente se alinhe com aquilo que nós cremos, com aquilo que é a palavra, com aquilo que dirige as nossas vidas, para que o nosso representante que vai estar lá na frente também esteja alinhado com isso. Ou seja, que a gente escolha alguém que esteja o mais próximo possível àquilo que nós acreditamos, que tenha um plano de governo que esteja alinhado com isso. Então, eu convido você a refletir sobre essa questão da eleição, porque é um passo sempre importante para nós, um passo fundamental para nós. A gente olhar para essa questão e se posicionar da forma correta. Sabemos que Deus é poderoso para mudar a situação, para fazer o que Ele quiser. Mas o nosso posicionamento reflete o nosso relacionamento com a verdade, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com a palavra. Então, que você esteja orando por isso, por essa eleição municipal. E também inclui nos nossos pedidos, né, nós estivemos também orando. Sabemos que até o reflexo desse quadro
melhor em relação à pandemia tem nos possibilitado estarmos juntos. Cremos que estamos num momento de melhora, de condições, então, melhores. No entanto, quando nós olhamos alguns outros cenários que parece que já passaram por esse momento que nós estamos passando, nós vemos alguns fatores que são complicados, como uma segunda onda de contaminação. E nós temos uma característica aqui, né, talvez seja uma característica até mesmo do nosso povo, e a gente é um pouco irreverente, né, diante de algumas coisas, incrédulo diante de outras coisas, e não se submete muito a regras, a uma boa parte das pessoas. E aí, então, eu quero pedir que você esteja orando por isso, para que não haja uma segunda onda, porque se houver uma segunda onda de contaminação, com certeza nós seremos surpreendidos com isso e estaremos num posicionamento um pouco descontrolado, que é o que a gente tem assistido aqui na nossa cidade. As pessoas já não usando máscara, as pessoas se aglomerando, fazendo festas, e nem mesmo as autoridades conseguem agora dar conta disso. Não é insuficiente para conseguir estar em todos os lugares e, de alguma forma, administrar esse posicionamento. Então, que a gente consiga orar, né, crendo que Deus pode nos livrar desse mal e abençoar a nossa cidade, abençoar também o nosso país. Então, acho que são orações ou temas, pedidos de oração que precisam permanecer continuamente na presença do Senhor. Lógico, lá tem vários pedidos que são importantes, mas esses são relacionados a esse tempo, a esse momento. Então eu peço que você continue em oração. Amém? Muito bom. Vamos orar por dízimos e ofertas, aí no seu lugar. Feche seus olhos. Pai eterno, nós somos gratos pelo sustento do Senhor, somos gratos porque a Tua mão, Pai, permanece sobre nós, nos guardando, nos dando o melhor. O Senhor, Pai, tem cuidado da nossa casa, da nossa família, como tem cuidado dessa casa de oração, que é a Tua casa, Deus, que é a Tua família. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, então, sustentando a gente de toda forma. E esse temor, essa adoração diante do Senhor, se reflete, Pai, na nossa entrega dos dízimos e ofertas. Testemunha através dos nossos dízimos e ofertas. Recebe, então, aquilo que nós estamos depositando hoje diante do Teu altar e aquilo que já foi entregue, que já foi depositado, que já foi apresentado diante do Teu cofre. Que o Senhor receba tudo isso, abençoe os lares e abençoe essa Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que tem dízimo e oferta pode se dirigir ali ao gasofilácio. E quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras 8, versículo 21. Em diante, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. E diz assim o texto: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor,
Nós nos colocamos agora diante da Tua palavra e cremos que o Teu Espírito que habita em nós nos traz um entendimento a respeito da Escritura, renova para nós, ó Deus, o ensino, nos alinha à Tua verdade, molda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Portanto, nesse instante nós nos submetemos ao Senhor. Dessa forma, Deus, com sede de sermos trabalhados por Ti. Somente pelo Senhor, pela Tua verdade, porque nos importa, nos vale. O nosso desejo é que o Senhor esteja falando conosco, que não seja uma voz humana, mas que seja a voz do Senhor trabalhando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós fizemos apenas uma apresentação aqui de alguns versículos no livro de Esdras, e para que a gente possa lembrar um pouco dessa história, essa caminhada que Esdras está apresentando aqui é uma caminhada de um povo de Deus voltando para casa, voltando para o cuidado de Deus, voltando para a bênção de Deus, saindo então de um cativeiro e voltando para a presença do Senhor, voltando para um lugar especial. Uma jornada de vitória, uma jornada que representava então uma bênção, uma jornada onde a família estava reunida e a família, naquele momento, naquele instante, aquele povo de Deus que estava voltando, era um povo inclusive abastado de certa forma, havia então uma estrutura financeira para eles estarem voltando, e nessa jornada então conta para nós aqui esse texto, só simplificando bem esse momento, conta para nós um posicionamento daquele líder junto com o seu povo, junto com o seu grupo, diante da grandeza de Deus, se submetendo diante de Deus. Diz ele ali que junto ao rio eles se reuniram e se humilharam e jejuaram e pediram uma jornada feliz para eles. Pediram uma caminhada feliz, pediram uma jornada então tranquila, sustentada, guardada por Deus, para que eles pudessem então voltar à terra deles. Apresentou isso diante de Deus. E diz para nós ainda o texto, lá no versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Havia, então, uma resposta de Deus mediante aquele posicionamento que eles tiveram. Mas o que eu quero olhar aqui com você é justamente a expressão que o líder traz aqui, ao justificar o seu posicionamento. Ele diz, no versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito o seguinte, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, e para o bem deles. Essa expressão, a expressão de Esdras, falando sobre a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, é sobre nós, é uma expressão contínua, onde ele mostra essa total dependência que havia de Deus. Havia então uma proteção, e ele declarava isso, uma proteção para todos aqueles que buscavam a Deus. Havia então uma crença, uma certeza, uma convicção de que todos eles seriam protegidos, eles, os filhos e tudo que eles tinham, então poderiam passar num lugar, transitar num lugar, no meio do inimigo, e eles não seriam então atacados, não seriam saqueados, não seriam mortos, porque afinal de contas eles buscavam o Senhor. Pelo fato de buscar o Senhor, ele estava declarando que a boa mão do Senhor estava sobre aqueles que estavam buscando, estava sobre eles. Diferente, então, como ele mesmo diz, mas a força e a sua ira contra os que o abandonam. Ele então tinha uma convicção, uma certeza que fazia ele parte do grupo abençoado, que era o grupo que buscava Deus. No entanto, ele diz aqui que ele tinha vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para defender eles do inimigo. E eles tinham vergonha, então, porque se eles pedissem isso,
É como se eles estivessem negando a boa mão de Deus sobre a vida deles. É como se eles estivessem dizendo, olha, a boa mão de Deus está sobre nós, mas eu vou dar uma reforçada aqui, eu vou pedir então o exército para me sustentar. Eu vou pedir um grupo de pessoas para me sustentar. Eu vou ter um plano B, porque a mão do Senhor está sobre nós, mas pode ser que não seja bem assim. Mas o que ele diz é o contrário. Ele diz, eu tenho vergonha de pedir algo que vá contra aquilo que eu estou dizendo, contra aquilo que eu acredito. E essa expressão vergonha é, segundo a definição, sentimento penoso por se ter cometido alguma falta ou pelo temor da desonra. Vergonha, ele disse, eu tive vergonha de me posicionar dessa forma. Tive vergonha de pedir algo que vai contra aquilo que eu acredito. E aí, então, irmãos, eu quero falar com vocês hoje justamente sobre essa vergonha que nos confronta. O homem de Deus aqui, o servo, ele se posiciona de uma forma correta e ele diz claramente, olha, eu não vou fazer isso porque senão vai ser vergonhoso para mim fazer isso. E se ele fizesse dessa forma, isso iria contra a sua fé, contra a sua crença, contra aquilo que ele acreditava. Quero falar então com você sobre essa vergonha que nos acusa e algumas situações que nós precisamos considerar o quanto que realmente nós estamos envergonhados, o quanto que nós passamos de vergonha, o quanto que a vergonha de alguma forma mostra que as coisas não estão bem. Você já deve ter passado vergonha em alguma situação, e uma vergonha, por exemplo, porque você falou uma coisa que não devia, e aí depois que você fala, você diz, puxa, eu fiquei com vergonha de ter falado aquilo. Uma vergonha de ter se portado de uma maneira inadequada, e aí você falou, puxa, fiquei com vergonha de ter agido daquela forma, eu me posicionei daquela forma, depois eu fiquei com vergonha. Uma vergonha de ter feito uma brincadeira que foi inconveniente, e depois que você falou, você ficou com vergonha. Quando eu era novo convertido, e eu ia na escola bíblica dominical, e algumas reuniões pequenas, eu tinha medo de que alguém pedisse para eu ler um versículo, ou localizar um versículo, porque eu tinha vergonha de não estar familiarizado com a Escritura. Ainda que fosse o processo inicial, o fato de eu me expor me traria uma grande vergonha, e aquela vergonha, então, me acusava, mostrava que eu era imaturo na fé. Não era familiarizado com a Escritura. Ou seja, aquela vergonha ia, de alguma forma, me expor. A vergonha, então, ela nos acusa de alguma coisa, ela nos mostra alguma coisa. Como eu dei aqui alguns exemplos simples, ela nos mostra um erro, nos mostra uma falha, nos mostra uma limitação, nos mostra uma fragilidade, nos mostra algo que precisa ser transformado. E nós, como crentes, então, muitas vezes sentimos vergonha. E a primeira vergonha que eu quero falar é justamente a vergonha de ser crente. Existem pessoas que declaram a sua fé e declaram que eles são crentes no meio dos crentes. Eles se juntam no meio dos crentes e eles são, então, recebidos, aceitos e são acolhidos naquele lugar. E eles se sentem à vontade, então, para ali declarar que eles são crentes. Ali eles dão a paz do Senhor, ali eles cantam os louvores, ali eles testemunham de alguma forma da sua fé. Eles demonstram, então, a sua fé, e naquele lugar eles estão à vontade. No entanto, quando eles estão fora, quando eles estão em outros lugares, quando eles são vistos e avaliados por outros olhos, eles se envergonham.
Ao sentir essa vergonha, então, de ser crente, e se omitir diante dessa verdade, mostra que tem algum problema. Alguma coisa não vai bem. Alguma coisa não está suficientemente estruturada na vida daquela pessoa, ao ponto dela se posicionar assim. Ao ponto dela não confirmar. Uma vez eu ouvi a expressão de uma pessoa que dizia que era proposital não falar que ele era cristão, que ele era crente. Se apoiava ele no discurso que havia uma estratégia, como se ele fosse um agente secreto do reino. Como se de alguma forma ele estivesse fazendo um trabalho delicado, quase como se ele fosse um missionário num lugar de real perseguição. E ele então omitia a sua fé. Alguma coisa não ia bem. Se a palavra de Deus nos convida a testemunharmos a nossa fé, nos convida a sermos luz, a sermos sal, em lugares distintos, luz nas trevas, sal na terra, é porque de alguma forma nós precisamos aparecer e mostrar isso. Se eu tenho vergonha, mais uma vez essa vergonha acusa, mostra que tem algum problema. E a palavra de Deus diz assim em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ainda existe gente assim. Ainda existe gente que tem vergonha de ser crente. Talvez, se nós olharmos com um pouco mais de precisão, talvez não seja efetivamente crente. Eu não estou julgando ninguém especificamente, mas eu estou dizendo que se aquilo gera uma vergonha, o seu nível de convicção, o nível de entendimento a respeito daquilo, a consciência de um novo nascimento, a consciência de pecados perdoados, a consciência da dependência de Deus está muito distante da sua realidade. O texto que nós lemos aqui de Esdras, lembra, ele diz, olha, se eu por acaso me portar dessa forma, eu vou estar negando aquilo que eu creio. O que eu creio, eu declaro. O que eu creio, eu falo. O que eu creio, eu vivo. Eu não escondo isso. Se eu escondo isso, é porque eu estou preocupado com a opinião das outras pessoas, e ser crente é uma posição inferior ao mundo. Se eu acredito nisso, se eu tenho essa vergonha, é porque talvez eu não tenha nascido de novo, que eu não tenha entendido a grandeza do novo nascimento. E eu estou com vergonha de ser enquadrado num grupo do qual eu não pertenço. Não faço parte daquele grupo. Mas existem ainda outras vergonhas que eu gostaria de compartilhar com você. A vergonha por não ser crente. E aí sim, seria justamente a situação que Esdras apresentou. Eu tenho vergonha de dizer que eu creio em Deus e não me comportar como quem crê em Deus. A vergonha de não ser crente nas minhas ações, nas minhas atitudes, conforme eu tenho falado com minhas palavras. Eu tenho declarado que a boa mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam. Então, se eu preciso de um reforço, das duas, uma. Ou a boa mão de Deus não é sobre os que os buscam, ou eu não busco. Ou eu não me enquadro nesse grupo, ou o meu Deus não age dessa forma. Existem, então, pessoas com vergonha, ou levando a vergonha por não se comportar da forma adequada. Não corresponder à sua fé.
E olhando para essa expressão e essa vergonha, então, por não ser crente, entenda que essa vergonha é individual. É quando você avalia o seu discurso e avalia, compara com as suas atitudes. Veja, isso não está relacionado com maturidade. Entendemos que nós estamos crescendo na fé, estamos amadurecendo na fé, estamos nos transformando de meninos, aqueles que retêm o leite, e vamos chegar então a uma maturidade. Existe um processo onde nós vamos mudando, inclusive os nossos comportamentos, mas vamos mudando, inclusive, a forma como a gente vai crendo, conforme a gente se aprofunda na Escritura e na verdade, nos tornando discípulos realmente, aprendendo a verdade, nós vamos nos posicionando e vamos mudando e vamos sendo libertos de mentiras, de conceitos antigos. O que eu estou dizendo não é a questão da maturidade, é questão justamente da pessoa dizer que é crente e não se comportar. E veja que essa vergonha, se essa vergonha toma conta do coração, essa vergonha, quem pode sentir é somente o crente. Diferente da outra vergonha, que é a vergonha de ser crente, que provavelmente essa pessoa não é crente, mas essa aqui tem um discurso, mas se envergonha das suas atitudes. É alguém que está num processo de transformação, mas está passando vergonha porque alguma coisa não vai bem. Declara a fé, mas não consegue viver pela fé. Declara sobre uma fé que é aprovada, mas não consegue se alinhar com essa verdade. Alguém que realmente busca recursos, que busca alternativas, que tem outras prioridades e de alguma forma se envergonha disso. De alguma forma ainda está num processo de se constranger pela realidade que está vivendo, pela realidade que está se inserindo. Alguma coisa não vai bem. Aquele que se posiciona então diante do Senhor, inclusive diz que vai fazer, não faz, depois fica envergonhado. É diferente daquele que não se envergonha pelas suas atitudes. Mais uma vez, aquele que não se envergonha, talvez ele não esteja realmente sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Porque existe um conjunto de pessoas que não só têm as suas atitudes equivocadas, mas como defendem as suas atitudes equivocadas. E traz discurso para tentar reforçar as suas atitudes. E de alguma forma relativiza a palavra de Deus e flexibiliza os versículos, as verdades, para que possa justificar a sua conduta inadequada. E aquele que faz isso, eu posso dizer, é sem vergonha. Porque ao fazer isso, está manipulando a verdade de Deus em seu favor. Isso é vergonhoso, para não dizer anátema, para não dizer maldito. E aí então tem só um discurso, mas não tem atitude e ainda justifica suas atitudes. Aquele que ainda sente vergonha é aquele que está sendo trabalhado pelo Espírito. Isso acontece, então, individualmente. Dois aspectos aqui de vergonha que trabalham individualmente, ou seja, primeiro aspecto, aquele que tem vergonha de ser crente, que talvez não tenha entendido, não esteja vivendo plenamente a verdade do cristianismo, e aquele que tem vergonha porque olha para suas atitudes e vê que não condiz com aquilo que acredita. Individual. Mas tem ainda uma outra vergonha para eu falar com você, que é a vergonha no crente. Ou seja, a vergonha que um provoca no outro. A vergonha alheia, se a gente pode dizer assim. Quando o outro se porta de uma forma inadequada e causa um mal-estar no meio dos crentes.
provoca, então, uma condição ruim no meio dos crentes. Aquela ideia de realmente ter atitudes que não poderiam ser de crentes e estão manchando o corpo de Cristo. Estão desfazendo do corpo de Cristo. Se nós olharmos para o nosso segundo tópico aqui, que nós falamos da vergonha por não ser crente, ou seja, dizer que é e ter comportamento inadequado, o primeiro ponto da vergonha é com a própria pessoa, se é que a pessoa realmente é crente. Agora, quando isso chega no outro, quando essa verdade chega no outro, isso provoca um escândalo. A palavra de Deus diz assim, em Marcos 9:42, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. A ideia do escândalo, a ideia de causar essa vergonha, a ideia de causar um prejuízo para o corpo de Cristo é tão sério diante do Senhor, que é como se essas pessoas estivessem infiltradas dentro do corpo, trazendo um prejuízo para todo o corpo. É como se fossem células dentro do corpo, membros dentro do corpo, nocivos ao próprio corpo, que se levantam contra o próprio corpo e trazem prejuízo para o corpo. O texto aqui diz que qualquer um que escandalizar, é melhor que colocasse uma pedra no pescoço e lançasse esse no fundo do mar, do que ele ficasse no meio das pessoas trazendo prejuízo. Prejudicando os pequeninos, aqueles que estão iniciando a sua jornada, aqueles que estão começando, aqueles que são, sim, imaturos, aqueles que estão ainda aprendendo e não estão fortalecidos e não estão preparados para ver a vergonha que os crentes, que os cristãos geram no corpo de Cristo. Esse comportamento é terrível. E aí envolve, como nós falamos, não só o mau testemunho, como nós já anunciamos aqui, aquele comportamento inadequado, as frases inadequadas, a exposição inadequada, como também envolve uma série de posicionamentos pseudo-cristãos, disfarçados de santidade, que na verdade só prejudicam o corpo de Cristo. Quando nós olhamos a posição de Jesus diante dos religiosos, e os religiosos que eram as pessoas que tinham um comportamento inadequado baseado na religião, eles estavam olhando para a religião e transformando aquela crença que eles tinham num comportamento inadequado. Jesus critica severamente essas pessoas. Existia um posicionamento, um distanciamento claro, entre os religiosos e os pecadores. E de fato existe um posicionamento, porque existe um comportamento diferente, existem valores diferentes, mas não existia uma possibilidade de comunicação, de aproximação, de forma que os pecadores de alguma maneira fossem resgatados e fossem conduzidos a um lugar do consolo de Deus. Quando Jesus se apresenta, ele por muitas vezes ele critica os religiosos e ele abraça e acolhe os pecadores. Jesus aproxima então essas pessoas, porque os outros estavam destoando com o projeto dele, mas esses daqui eram alvo do projeto dele. Ele traz as pessoas para perto. Ou seja, causar vergonha no corpo de Cristo não é simplesmente trazer o comportamento inadequado, pecaminoso, estar no mundanismo, estar envolvido com práticas erradas, estar envolvido e pior, divulgando, né, e anunciando isso, causando então publicamente a vergonha, como também faz parte da vergonha no crente, no corpo de Cristo, aqueles que de alguma forma
escandalizam os pequeninos, não só com atitudes, mas com a sua forma de lidar com os pequeninos e com os pecadores. A forma de lidar com o outro. Romanos 14, 21, Paulo diz assim: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. O que ele está dizendo é, se existe algo que eu posso fazer pensando no outro, para que não seja vergonha, para que não seja prejuízo, para que não escandalize, então eu devo fazer. É vergonhoso o comportamento, então, de alguma forma, afastar as pessoas que estão se aproximando de Deus. O corpo de Cristo, ele tem e deve acolher, aproximar, trazer para perto. Ele proclama as verdades do reino. Quando não está fazendo isso, é uma vergonha. É uma vergonha esse comportamento. E eu quero lembrar aqui de uma situação que aconteceu durante essa semana. E acredito que muitos tenham acompanhado. Na semana passada, houve uma pregação do pastor Ed Renekiewicz. E a pregação dele teve uma repercussão muito grande aí durante a semana. E muitas pessoas recortaram a pregação dele e saíram falando, e outras pessoas simplesmente leram algumas expressões que ele usou e saíram falando e começaram a criticar. E realmente ele foi, como ele mesmo disse, numa pregação que ele trouxe na quinta-feira, dia 29, ele disse que ele foi linchado através das mensagens, através do ódio das pessoas. Eu tive a oportunidade de assistir a pregação dele, inclusive da quinta-feira, quando ele explica todas as coisas que ele falou com muita clareza, de fato com sabedoria. Ele explica o que ele falou, desmistifica algumas coisas que pessoas falaram, mostra o equívoco de algumas pessoas ao não entender o que ele estava apresentando e simplesmente recortar um pouco daquilo que ele estava anunciando, mas ainda que ele estivesse defendendo o seu posicionamento, mais do que isso ele estava fazendo, ele estava também espantado com o quanto ele foi ofendido, atacado e massacrado pelo próprio corpo de Cristo. Quanto que a igreja se posicionou para destruir, para matar, como ele diz, palavras de morte e expressões pesadas, do tipo que ele era filho do diabo, alguma coisa assim, que ele deveria ser entregue a Satanás. Alguém que tem 30 anos de ministério, alguém que está na mesma igreja todo esse tempo, alguém que tem uma história, alguém que com certeza foi bênção pessoal na vida de muitas pessoas, foi atacado dessa forma. E veja, quando eu trago essa ilustração hoje, é porque há necessidade de nós nos posicionarmos de uma maneira diferente, não sendo vergonha para o corpo de Cristo. E pessoas ali, independente do que ele disse, se posicionaram de uma forma vergonhosa. Ele usa uma expressão que eu quero trazer aqui, citando que a expressão é dele, mas me comoveu muito quando ele falou assim: se as pessoas fazem isso comigo, que sou pastor, na frente do ministério, que cuido de ovelhas, e atacam dessa forma alguém que professa a fé, como eu faço, eu imagino como que essas pessoas tratam aqueles que estão de fora, que não conhecem a palavra de Deus. E de fato, isso surpreende o ódio que existe no coração das pessoas. Isso é vergonha para o crente. Isso é vergonha para o evangelho.
de fato, olhando para a história, para aquilo que aconteceu, realmente pessoas reproduziram a mensagem e de alguma forma manipularam aquilo. Algumas coisas foram acrescentadas, algumas coisas foram faladas, mas algumas expressões, e eu quero só lembrar aqui algumas expressões, quando ele fala, por exemplo, de atualizar a Bíblia, e isso foi uma expressão que causou um certo escândalo, né? Quando ele disse isso, disse que a Bíblia era insuficiente, e ele explicou o que ele disse e retomou o discurso dele. Ele estava dizendo, a letra, como ela é lida, ela é insuficiente para ser aplicada no contexto atual. Há necessidade de interpretar e aplicar, como nós estamos fazendo aqui. Ao falarmos, por exemplo, em Esdras, nós não estamos numa caminhada, nós não estamos na beira do rio, nós não estamos nessa situação, mas nós trazemos o valor que está aqui e aplicamos no contexto do dia de hoje. Então ele diz que o que está escrito é insuficiente, não dá para eu pegar literalmente o que está escrito e aplicar. Eu preciso entender e contextualizar. Ao dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, nesse sentido, atualizamos a Bíblia. E ele diz uma outra verdade. Eu sei que estou citando o sermão de outro, mas com todo respeito e citando a fonte. Ele diz uma outra verdade quando ele afirma que nós atualizamos aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos, nós permanecemos como está literalmente na Bíblia. Nós, então, de alguma forma, manipulamos isso. Aquilo que a gente quer que seja exatamente literal, a gente pega no literal. Aquilo que a gente quer contextualizar, a gente faz porque nos convém. Isso, não o que ele disse, não a pregação dele, mas a manifestação das pessoas é uma vergonha. Um dos pontos mais comentados aí no Twitter durante essa semana, e com certeza essa foi a exposição do corpo de Cristo. Assim apresentou o corpo de Cristo. Assim foi anunciado o corpo de Cristo. Um corpo segmentado, fracionado, em discussão, em contenda, publicamente, causando vergonha. Então, irmãos, ao pensarmos nessa ideia da vergonha, nós precisamos entender no que realmente nós cremos. No que realmente nós acreditamos. O que realmente dirige a nossa vida. Nós citamos aqui 3 situações. A vergonha de ser crente para aquele que talvez não esteja sendo dirigido realmente pela palavra. A vergonha por não ser crente suficiente, se a gente pode dizer, não ser crente realmente, porque as suas atitudes ainda não estão adequadas com o seu discurso, mas aquele que sente ainda essa vergonha, cremos que o Espírito está trabalhando. Mas aquele que de alguma forma está causando vergonha no corpo de Cristo, seja pelo escândalo, seja por esse posicionamento, por essa forma de lidar com o próprio corpo de Cristo, então alguma coisa está errada. A vergonha está acusando, está mostrando que existe algo errado e precisa ser trabalhado. Algo que precisa ser consertado em nós, algo que precisa ser mudado em nós. Talvez nós estejamos perdendo a nossa total dependência de Deus e a gente queira mostrar que nós temos razão. Talvez a gente esteja, de alguma forma, achando que somos juízes sobre todas as situações. Talvez a gente tenha esquecido que nós estamos criticando o servo alheio, como a palavra nos orienta para não fazermos. Talvez nós estejamos realmente distantes do coração de Deus. Talvez a gente esteja se afastando sem perceber do coração de Deus. E aí eu trago o exemplo do fariseu, que a própria Escritura chama de hipócrita. Porque por fora ele tinha uma imagem, mas era totalmente corrompido por dentro.
Se você olhar as apresentações de Jesus, os confrontos de Jesus com os religiosos, essas pessoas ficam de fora. Essas pessoas não participam da comunhão com o Senhor. O que realmente nós cremos? O que realmente nós acreditamos? Ainda hoje pela manhã nós falamos sobre crer. E crer totalmente. O que realmente nós cremos? Quero considerar agora uma reflexão para você. Porque se o Espírito habita no seu coração, é possível que você sinta vergonha. A vergonha, como essa que nós anunciamos aqui, de ter atitudes que não condizem com o seu discurso. A boa notícia é que, se existe acusação da vergonha, existe um momento da gente se corrigir, da gente se ajustar. Aquele momento que nós normalmente compartilhamos na ceia do Senhor, e aquele discurso, aquela palavra, fala, por exemplo, de um exame individual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, é o que diz o texto que nós usamos regularmente na ceia do Senhor. E mostra mais lá à frente, no discurso, que nós somos, então, repreendidos para não sermos condenados. Que existe, então, uma repreensão que talvez nos cause vergonha, para que a gente possa corrigir a nossa vida e não ser condenado. Então, diante dessa verdade que foi anunciada hoje, se existe alguma vergonha, algo precisa ser mudado. Se há realmente esse sentimento, algo precisa ser mudado. E eu quero então que você considere isso. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, a reclinar a sua cabeça e examinar a si mesmo, olhar para dentro do seu coração e considerar como está o seu sentimento diante do seu discurso. Como tem sido o seu posicionamento diante do posicionamento de Cristo. Se você lembrar, se você trouxer à memória agora um pouco da jornada terrena de Cristo, você pode dizer, será que Jesus teria orgulho das suas atitudes, das suas palavras, dos seus comentários? Será que ele poderia estar junto com você nessas situações? Ou você seria envergonhado se estivesse com o Senhor Jesus fisicamente? Porque eu posso dizer para você que o Espírito está com você. E talvez você esteja se abrindo nesse momento para sentir essa vergonha. Para que você possa corrigir a sua vida. Não é um momento de condenação, é um momento de salvação. É um momento de restauração. É um momento de perdão. É um momento de sermos mudados. Então deixe essa verdade alcançar o seu coração. Deixe o Espírito falar com você. Você pode fazer a diferença no corpo de Cristo. Afinal, você sabe o Espírito que rege a sua vida. Uma vez Jesus repreendeu os seus discípulos porque eles queriam pedir fogo do céu para consumir os opositores. Jesus diz para eles se eles sabiam de que espírito eles eram. É desse espírito que habita em você, que eles eram e que nós somos. Pertencemos ao Senhor. Como está a sua vida? Talvez a gente não precise mais sentir vergonha. Talvez a gente não precise mais passar por isso. Talvez a gente possa ser corrigido profundamente.
Talvez a gente não envergonhe mais o corpo, a família. Essa é a vontade do Senhor. Pai eterno, nós estamos diante do Senhor, Pai, e nós queremos abrir o nosso coração, que é visitado pelo Senhor agora, Deus, para expor as nossas vergonhas, para colocar diante do Senhor, oh Deus, aquilo que não vai bem, aquilo que de alguma forma a gente tenta esconder, tenta ocultar, disfarçar e não tocar no assunto, porque ficaríamos envergonhados se o Senhor soubesse. Mas é verdade, Deus, que o Senhor sabe todas as coisas e hoje nós nos propomos a sentir a vergonha de falar para o Senhor dessas coisas. Mas nós já queremos deixar claro, Senhor, que nós temos um plano, nós temos um objetivo. Nós queremos não sentir mais essa vergonha, esse constrangimento, porque queremos, ó Deus, ajustar a nossa vida, alinhar a nossa vida ao Teu Espírito, à Tua verdade, à Tua palavra. Portanto, Deus, reconhecemos essa nossa história, reconhecemos as nossas limitações e Te pedimos, ó Deus, perdão agora, perdão. Perdão. Perdão se nós agimos diferente daquilo que nós falamos. Se nós nos posicionamos de uma forma diferente daquilo que nós declaramos. Perdoa, Senhor, se nós causamos vergonha ao Teu nome, ao Teu corpo, à Tua família. Perdoa, Senhor, se nós nos apoiamos em algum momento na arrogância, na soberba e achamos que éramos juízes. E falamos duramente e apontamos o dedo tão diferente do Senhor. Nos perdoa, Deus, se causamos tudo isso. Nos perdoa se nós nos posicionamos da forma equivocada. Nos perdoa, Deus, se nós não fomos longânimos com todos, como nos instrui a Tua palavra. Deus, nós não queremos mais sentir esta vergonha. Nós não queremos mais passar por essa situação, mas nessa noite, Deus, nós nos posicionamos diante do Senhor e podemos dizer que estamos incentivados pelo Teu Espírito a nos expor dessa forma, a mostrar as nossas vergonhas. Nos perdoa, Deus. Nos lava agora. Nos restaura. Nos fortalece. Nos coloca, Deus, diante do Senhor. Nos coloca, Deus, próximos do Senhor. Nos coloca alinhados com o Senhor. Nos chama para junto, Deus, porque sabemos que os Teus olhos agora sobre nós não trazem mais a lembrança das nossas vergonhas. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá oportunidades e chances e formas de começarmos de novo, de fazermos diferente, de fazermos melhor, de acertarmos na total dependência do Senhor. Portanto, Deus, nos ajuda nessa caminhada. Nós declaramos aqui, Deus, que a boa mão do Senhor é sobre nós, porque nós buscamos o Senhor. E nós queremos então continuar essa jornada, essa caminhada, ter uma jornada feliz. E nós queremos que o Senhor é suficiente para nos suprir, para nos dar o melhor. As coisas antigas, as vergonhas antigas ficaram para trás. Nos fortalece agora, Senhor. Nos enche de esperança. Nos enche de alegria. Que a nossa vida, que as nossas escolhas, que as nossas palavras alegre o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos
ficar em pé, vamos orar, encerrando. Senhor Deus, obrigado pelos momentos que nós tivemos na tua casa. Obrigado, Deus, por todo o sustento do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo e dando uma semana de vitória para nós. Nos abençoa, Pai, nesses dias. Nos enche com a tua paz, com a tua direção. Que tenhamos o melhor do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que cada uma das casas, dos lares representados aqui sejam visitados pelo Senhor. Daqueles que nos assistem também, ó Deus, que sejam agora visitados pelo Senhor, cheios do teu poder, da tua graça, do teu favor. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar junto com o Senhor e sermos fortalecidos por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Guarde cada um de vocês, aqueles que nos assistem também. Que Deus os abençoe, os fortaleça em nome de Jesus.